Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para mais um momento de reflexões. Você que está chegando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois é importante para nós. O YouTube entende que o nosso canal tem relevância e assim poderemos alcançar pessoas e grupos através da propagação do Evangelho. Eu quero ler aqui em Êxodo, capítulo de número 33, e os versículos 13 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Pois, como saberá, versículo 16, agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Vou ler ainda o 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e eu pude entender a importância da presença de Deus para a nossa vida. A presença de Deus, ela transforma o desespero em esperança. A presença de Deus é o maior tesouro que o ser humano ele pode experimentar, agindo e se fazendo conhecido em nós e através de nós. Antes de entrar nesse texto, eu quero pelo menos mostrar dois textos lá do Novo Testamento que falam sobre que a presença de Deus ela transforma desespero em esperança. Em primeiro lugar, a presença de Deus, ela consola-nos na peregrinação terrena. Se você for ler a sua Bíblia Sagrada no livro de Josué, capítulo 1, você vai ver que ali contém promessas que marcaram um novo tempo para o povo de Israel. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas ainda havia desafios, guerras, havia ainda incertezas a serem enfrentadas, porém com uma certeza: a presença de Deus foi prometida naquele lugar. É interessante que enquanto Deus anima Josué, no capítulo de número 1, ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Eu não te deixarei e não te desampararei. Entendemos com isso que na caminhada terrena, em nossa peregrinação, nesta terra onde o Senhor Jesus mesmo disse que no mundo teremos aflições, mas de que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Primeiro, Deus não abandona o seu povo. Segundo, a promessa, ela não era de ausência de lutas, mas de presença constante de Deus. Terceiro, Ele não prometeu caminhos fáceis, mas companhia em todo o caminho. Josué tinha experimentado isto.
pois ele também sabia que havia um caminho mais curto para ir à terra prometida. Mas Deus os levou por um caminho mais longo e durante todo este caminho, Deus se revelou como o Deus da sua providência. Um Deus que em momento algum esqueceu do seu povo, que chamou e que tirou da terra do Egito. Segundo, nós entendemos que a presença de Deus, ela também garante respostas nos momentos difíceis. Sabe, mesmo quando tudo parece não ter mais solução, a presença de Jesus, como eu disse, ela transforma o desespero em esperança, o impossível em milagre. Quando nós olhamos a palavra de Deus lá ainda no Novo Testamento, a Bíblia vai falar tanto de Jairo, como também da mulher do fluxo de sangue. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que ambos tiveram uma experiência extraordinária com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Jairo, no seu desespero, pois sua filha estava morrendo, disse ao Senhor: Senhor, vem à minha casa, dê saúde à minha filha, pois ela está morrendo. Jesus disse que iria na sua casa, mas a multidão o apertava, a multidão o oprimia, e de imediato ele não foi com Jairo para sua casa. Jairo, ao ver a multidão lhe levar, e muitas pessoas ali o tocando, e muitas pessoas glorificando a Deus por encontrar o milagre apenas de tocar no Senhor Jesus, Jairo poderia dizer: ele não vai. Voltaria para sua casa, encontraria sua filha morta e a enterraria. Mas a palavra do Senhor vai mostrar que Jairo, ele continuou seguindo ao Senhor Jesus. E quando nós olhamos a nossa Bíblia em Romanos 5, a Bíblia fala que as tribulações, elas nos levam a uma vida de paciência. A tribulação produz paciência. E a paciência produz a experiência. E ele teve paciência para continuar seguindo a Jesus e em meio à sua trajetória ele começou a ver milagres, a ver sinais, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos andando. É por isso que eu sempre costumo dizer, se você está orando, se você está clamando e você não tem visto algumas coisas acontecerem na sua vida, mas você tem visto coisas acontecendo na vida do seu irmão, então não murmure, não reclame, mas glorifique a Deus. Isto é um sinal de que Deus está na casa, Deus está no templo. E acredite, a sua hora vai chegar, a sua vez vai chegar. Deus não entrega a vitória pela metade a ninguém. Se está demorando um pouco é porque Deus está preparando uma vitória de forma completa para entregar nas suas mãos. E em meio àquela espera, ele viu quando aquela mulher do fluxo de sangue chegou e tocou em Jesus, uma mulher que tinha uma hemorragia tal, e a palavra do Senhor vai nos mostrar que aquela mulher disse: fui eu quem te toquei. Foi eu que toquei em ti. Todos conheciam aquela mulher. Aquela mulher não era bem-vinda no meio da multidão por causa que, segundo a lei, ela era impura. Mas aquela mulher foi curada. E justamente naquele momento em que tudo estava se encaminhando e a fé estava sendo acrescentada sobre a vida de Jairo,
os principais da sinagoga chegaram e disseram: não incomodes mais o mestre, porque tua filha está morta. Na mesma hora, Jesus disse: não temas, Jairo, creia somente. Eu vou à tua casa e vou promover a saúde de sua filha. Mais do que isso, ele disse: eu vou despertá-la do sono. E aí nós entendemos o que Paulo diz, que enquanto a tribulação ela produz a paciência produz a experiência, as experiências que ao longo da caminhada nós vamos tendo com Deus, de coisas que acontecem conosco e também acontecem com os outros, promovem a esperança. E a Bíblia diz que na esperança não há confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Jesus deu vida àquela menina. E aqui em Êxodo, para nós concluirmos, a palavra do Senhor nos mostra que o povo de Israel, no capítulo anterior, capítulo de número 32, eles pecaram, e no início do capítulo 33, Deus disse: eu não vou mais na caminhada com Israel. Eu vou enviar o meu anjo. E Deus diz: esse povo é um povo obstinado, de dura cerviz. Sabe, Moisés, eu não vou mais. E Moisés começou a buscar a presença de Deus em oração a tal ponto que Moisés, ele disse: se a tua presença não for conosco, Êxodo 33, versículo 15, não nos faça subir daqui. Aos olhos naturais parece ser impraticável, porque Deus tinha feito uma promessa de uma terra prometida, e Deus disse: eu não vou, mas o meu anjo vai com vocês. Mas Moisés não queria a presença de anjos. Moisés queria a presença do próprio Deus, do Deus que em toda aquela trajetória tinha providenciado água, pão, cordonizes em pleno deserto, que contra o sol escaldante enviou uma coluna de nuvem e durante as noites enviava uma coluna de fogo. E no deserto, onde as pessoas não têm direção e não sabem aonde vão chegar, Deus trazia direção. Ou seja, Moisés, ele preferia estar no deserto com a presença de Deus do que na terra prometida sem a presença dele. Qual o motivo? Porque ele sabia que mesmo em meio ao deserto, que é um lugar de lutas, é um lugar de provações, é um lugar de aflições, ele tinha a convicção, meu irmão, que não lhe faltaria absolutamente nada, porque ele tinha a certeza de que o Senhor era com ele para o ajudar. Então se lembre sempre disso. A presença de Deus, ela transforma desespero em esperança quando confiamos de todo o nosso coração. Pense nisso. Deus abençoe.